Muito bom dia para você que ainda está em casa, muito bom dia para você que já está trabalhando. Muita gente está trabalhando porque hoje não é feriado, estamos aí aproveitando o feriadão, mas tem muita gente sim trabalhando e a gente agradece o carinho, agradece a audiência, você que já está aí nos hospitais, nas clínicas, nos salões de beleza. Muita gente está assistindo o nosso programa agora, exatamente 8 horas e 50 minutos em Maceió. Muito obrigado mesmo pelo carinho, obrigado pela audiência. Hoje uma segunda-feira linda, maravilhosa, de muito sol, né? Solzão aberto, marzão lindo, e a gente fica muito feliz porque tivemos a oportunidade de abrir os olhos, a oportunidade de respirar, e enquanto a vida, há esperança. E desejamos aí muita paz, muita saúde, muita alegria, muita prosperidade, muita criatividade, tá certo? Obrigado mesmo por você estar nos assistindo agora. Agora a gente vai dar a dica, como a gente sempre dá aqui, para como você assistir o programa quando você não é assinante NET. Nosso programa vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, por volta das 8 horas e 50 minutos. E aí você pode assistir também, para quem não é assinante NET, na gazetaweb.com, lá na parte superior do lado direito, né, Fábio? Do lado direito você pode clicar ali em cima e pode assistir o programa exatamente agora. Tá ali aquela setinha, ó. E aí aquela sua amigo que você quer que assista o programa, é só clicar aí em cima e vai estar assistindo o programa exatamente agora. E tem uma outra opção que é pelo YouTube. Lá no YouTube você pode digitar TV Mar Canal 25, vai dar um Enter, vai aparecer a primeira página da TV Mar. Clica outra vez em cima do nome TV Mar e aí estão os nossos programas atuais, os últimos programas da sua TV Mar. Toda a informação para você, alagoano, maceioense, e a gente fica com muito carinho pelos nossos internautas que têm acessado os nossos programas, tá certo? Por exemplo, hoje nós vamos receber aqui o Procurador-Geral da Câmara Municipal de Maceió, Dr. Francisco Damaso. Ele vai falar sobre improbidade administrativa. Você vai saber o que é isso, o que significa, vai esclarecer todas as dúvidas. Então você não pode perder essa entrevista, porque eu acho isso muito importante, que é o esclarecimento desses nomes técnicos que a gente ouve todos os dias na televisão, na mídia, enfim. E aí você vai saber o significado e muita informação para você, telespectador, para você, telespectadora. E você também pode ligar para a TV Mar no 33 77 90 97 ou mandar um WhatsApp para a gente, que é o 98 107 9872. Nesse WhatsApp, mande vídeos, mande fotografias da rua, dos flagras que você pegou na cidade, que você julga que é importante que seja levado ao conhecimento da sociedade e do poder público. Pode mandar um WhatsApp, que tem uma equipe aí esperando por você, coordenada ali pelo diretor Vonder Malta, Patrícia Barros, Laira Santa Rosa, Porlane Santos, todos estão aguardando o seu contato, tá certo? E nós vamos começar, né, o nosso programa com uma notícia preocupante divulgada na última sexta-feira pela Organização Mundial da Saúde, que informou que das 130 milhões de mulheres que dão à luz no mundo, todos os anos, 303 milhões morrem durante o parto, né? 303 mil morrem durante o parto, exatamente das 130 milhões. A maioria em países em desenvolvimento. O órgão também chamou a atenção para o fato de que 2,6 milhões de bebês já nascem mortos todos os anos e outros 2,7 milhões de recém-nascidos morrem nos primeiros 28 dias de vida. Segundo a OMS, grande parte das mortes de mães e recém-nascidos ocorre nas 24 horas seguintes ao parto e a maioria é evitável. Isso é o que nos chama a atenção. A maioria dessas mortes poderiam ser evitadas e deixa-nos um tanto preocupados, né?
mas que todos possam ter o maior cuidado possível, prevenção e investimento do poder público por parte do poder público na saúde. Agora, uma notícia que interessa aos estudantes da UFAL. A universidade abriu o processo seletivo para contemplar cerca de 800 vagas em programas de assistência estudantil para as unidades de Maceió, Arapiraca e Sertão. Podem concorrer os estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação presencial com matrícula ativa que possuam renda familiar per capita menor ou igual a um salário mínimo e meio. Portanto, também fica essa dica para todos os estudantes da UFAL, tá certo? E o Estatuto da Pessoa com Deficiência começa a valer em todo o Brasil a partir de janeiro de 2016. A lei também visa garantir direitos iguais de acesso à locomoção e interação comunicativa em órgãos e espaços públicos, bem como em estabelecimentos comerciais. Daí está chegando a partir de 2016, janeiro de 2016, e que todos os direitos sejam respeitados, mas que não esteja apenas no papel, apenas na Constituição, apenas em um estatuto, mas que na prática possa realmente acontecer. Eu gostaria de chamar a atenção dos nossos telespectadores, né, de Alagoas, algo que me chamou a atenção, vendo a Gazeta do final de semana, de domingo, a professora Adenilma Santos com os alunos ali da unidade do Benedito Bentes. Exatamente o que me chamou a atenção é que lá quase não há evasão escolar, né? E diz aqui a matéria que mais de 13 mil estudantes abandonam os estudos ou abandonaram os estudos, né? E aí diz que para exatamente trabalhar e ajudar a família no sustento, né, no sustento da família. São mais de 13 mil só este ano. Portanto, a gente até ficaria não feliz, mas menos preocupados se realmente fosse para trabalhar ou para ajudar a família, que já seria errado segundo o Estatuto, segundo a Constituição. Mas que o pior é que não é para isso. Muitos se envolvem no mundo das drogas, mas eu quero parabenizar a professora Adenilma, né? Todos os seus alunos. Isso aqui é um exemplo, pessoal, que a gente pode fazer, a gente consegue fazer. Que a gente não fica esperando apenas o governo, o prefeito, os deputados, o presidente da República ou algo parecido. Que a gente possa pegar o que a gente tem e trabalhar, né? Levantar-se, empregar a nossa força, o nosso entendimento em prol do bem comum. Está aí a professora dando exemplo de cidadania, de compromisso com o serviço público e com o desenvolvimento da sociedade. Daqui a pouco nós voltaremos, bem rapidinho, né? Estamos aqui já no estúdio, já está aqui o doutor Francisco Damaso, ele que é procurador-geral da Câmara Municipal de Maceió e vai falar do significado, né? Como que acontece, quais as punições, se é crime, se não é, a improbidade administrativa. O nosso intervalo é bem rápido, a gente volta já. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Praia é legal, mas não deixe de visitar nossos museus, bibliotecas, centro artístico e monumentos históricos. Mergulhe na cultura de Alagoas. Venha descobrir a história de todos os presidentes do Brasil, curtir projetos culturais e de entretenimento e ainda ver o pôr do sol numa das mais belas vistas de Alagoas. Tudo isso no Memorial à República. É seu, você tem que conhecer.
Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, Escola de Contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Pois é, estamos de volta. Eu quero mandar um abraço para o Coronel Ramalho, grande homem, aí ex-comandante da Polícia Militar de Alagoas, honrado, está sempre nos assistindo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. E você pode recomendar o nosso programa, inclusive pelo YouTube. A gente está lá todos os dias, a partir de 11h30, meio-dia, esse programa já vai estar lá. Agora, deixa eu dar uma arrumadinha nesse cabelo aqui, né? Senão os meus cabeleireiros, eu tenho vários cabeleireiros e depois eles reclamam, né? Que o cabelo está assanhado, né? O Leonardo Simões, o Jaetes Ferreira, né? Tá agora tá arrumou não foi, mas depois arruma o cabelo. Vamos lá, né, Fábio? Bom, gente, olha aqui, ó. Improbidade administrativa
é designativo técnico para conceituar corrupção administrativa, ou seja, o que é contrário à honestidade, boa-fé, honradez, a correção de atitude. Mas você sabia que o ato de improbidade administrativa nem sempre está no administrativo? Pois é, a gente pode encontrar em qualquer ato praticado no exercício da função ou fora dela. Para saber mais sobre esse assunto, sobre improbidade administrativa, recebemos aqui o Procurador-Geral da Câmara Municipal de Maceió, doutor Francisco Damaso. E aí eu gostaria de saber o que ele, se ele puder, aliás, ele vai poder nos explicar exatamente e conceituar melhor o significado de improbidade administrativa. Bom dia, doutor Francisco, seja bem-vindo. Bom dia, Ariel. Então, Ariel, na verdade, esse termo, improbidade administrativa, ele não é conceituado, né, pela legislação. Inclusive, é uma crítica que grande parte da doutrina faz, né, ao legislador. Então, ele não é conceituado? Não, ele não é conceituado. Na legislação, ele não prevê especificamente o que seria o ato de improbidade administrativa, né? Então, parte da doutrina, né, classifica esse ato de improbidade administrativa como o contrário da probidade administrativa. A probidade administrativa é o ato probo, é o ato liso, o ato reto, é aquele ato praticado com honestidade e, segundo, né, é o interesse público. O ato de improbidade administrativa é justamente o inverso, né, aquele ato, né, que é utilizado pela malícia de forma premeditada, né, para se buscar um determinado fim escuso. Então, em tese, né, seria basicamente isso. Em que pese o legislador não ter previsto, o ato de improbidade administrativa se resumiria a esse ato praticado com desonestidade no trato da coisa pública. E intencional, elaborado, programado, né? O senhor falou de uma forma maliciosa mesmo. Exatamente. A doutrina costuma falar, eu costumo falar isso também, que o ato de improbidade não basta a ilegalidade, né, em determinado ato. A ilegalidade tem que estar conjugada com a má-fé pública, tem que estar conjugada com a desonestidade no trato da coisa pública. Então, existe necessariamente essa conexão para se chegar realmente, efetivamente, ao ato de improbidade administrativa. Quais são os exemplos mais claros hoje, né, de improbidade administrativa? Ariel, nós... Na prática, o que a gente está vendo na mídia, né, diariamente, semanalmente, mensalmente? Na prática, qual o exemplo? Olha, Ariel, antes de citar o exemplo, na verdade, nós temos 3 atos de improbidade administrativa que só podem ser praticados, segundo a Lei 8429, que é a que rege a improbidade. O primeiro seria aquele que causa um enriquecimento ilícito do agente. O segundo, aquele que causaria um dano ao erário. E o terceiro, aquele que vai de encontro aos princípios da administração pública, né? Respectivamente, os artigos 9, 10 e 11 da Lei 8429, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Nós temos diversos casos que acontecem na prática. Vemos casos de superfaturamento, né? Vemos casos de superfaturamento em obras públicas, de fraudes em licitações públicas, né? De concessões indevidas de vantagens a servidores, né? Isso acho que seriam mais os casos comuns: vantagens indevidas, superfaturamento, fraude até em concurso público também, não prestação de contas, né? Agora, a improbidade administrativa, ela é própria ou é indicada exatamente para servidores concursados ou servidores com cargo em comissão, prestadores de serviços? Essa improbidade é só para os concursados? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, Ariel, a improbidade administrativa, o legislador buscou abarcar todo aquele, né, servidor. Para o agente público, para os fins da lei de improbidade, é todo aquele que possui um vínculo com a administração pública. Então, todo que possui um vínculo, independente dele ser ou não concursado. Independente, ele responde pelo ato praticado, e até aquele que não seja, mas que induza ou concorra para a prática do ato de improbidade administrativa, também responderá por esse ato praticado. Então, não só, né, o agente público propriamente, nós temos também os casos dos agentes políticos, né, que na prática é o que mais ocorre, né? Prefeitos, governadores, enfim. Bom, o senhor é procurador-geral da Câmara Municipal, né? Eu gosto muito, doutor Francisco, de levar a informação para o telespectador de uma forma bem clara, né? Quando a gente fala, por exemplo, improbidade, o significado. Bom, o significado
desonestidade, né? No popular, meteu a mão no que não era dele, né? No que é público, no que é da população. E interessante que nem sempre, às vezes a gente acha que o cara está ali e aconteceu, né? O agente, o gestor, ele está ali e aconteceu, ele teve uma oportunidade. Não, ele é um ato doloso, quando fala doloso, é um ato que ele teve a intenção de provocar aquilo ali. Agora, qual é o papel do procurador-geral de uma instituição como, por exemplo, a Câmara Municipal de Maceió? Ariel, lá na Câmara Municipal de Maceió, né, como procurador-geral, tem diversas atribuições. A Procuradoria-Geral hoje é composta, lá tem um quadro de procuradores efetivos, mas a grande parte dos processos realmente tramitam na Procuradoria-Geral. Nós poderíamos citar como atribuições do Procurador-Geral, proferir pareceres em processos de licitação, analisar minutas de edital, minutas de contratos que são firmados, analisar os contratos como um todos que são firmados pela Câmara Municipal, dar pareceres em pleitos administrativos de servidores, de progressão, de enquadramento, de abono permanência, até salários atrasados que praticamente não tem na Câmara Municipal. Eu já fui procurador-geral de município, acontece com mais frequência. Na Câmara, o presidente Kelma, pelo menos na sua gestão, tem implementado isso de uma forma efetiva, os salários são pagos rigorosamente em dia, mas em suma é isso, são mais processos realmente ligados a servidores, muitas vezes processos de licitação, que para aquisição de determinado bem ou serviço. Quer dizer, o procurador, ele dá sempre exatamente um suporte jurídico, né, nos atos administrativos da Câmara Municipal e assim como em outros órgãos públicos. Na verdade, afora os atos, vamos dizer assim, por escrito praticados, nós temos o assessoramento geral da presidência, dos vereadores, que é feito diariamente. Dúvidas surgem, muita gente vai lá na Procuradoria para entender como é que funciona determinada coisa ou até relacionada à interpretação de uma legislação. Então, surgem também dúvidas de toda a ordem lá na Procuradoria. Eu tenho uma pergunta bem simples e que, de repente, o nosso telespectador gostaria de fazer. Improbidade é desonestidade, significa dizer que o agente, o servidor público, no caso o agente, ele levando, por exemplo, para casa um pouco de papel, que a gente chama de papel ofício, isso pode ser caracterizado como improbidade? Sim, sem dúvida. A partir do momento em que uma caneta, uma borracha, um papel, porque é muito comum a gente achar que isso não tem significância, tão pouquinho aquilo ali, eu pego um pouquinho de papel e levo para minha casa, pego uma caneta, uma borracha ou algo parecido, algo do gênero, e isso pode caracterizar-se como improbidade administrativa? Sem dúvida, Ariel. Na verdade, você está retirando um bem que pertence ao poder público para se utilizar dele para o proveito próprio. Aquele bem você só pode utilizar quando estiver no exercício da função pública. Então, a partir do momento em que você se utiliza dele para a sua vida privada, sem sombra de dúvida, você está praticando um ato de improbidade. E, além disso, também um peculato, que seria um ato criminal. E aí, a improbidade, ela é crime? Ela é caracterizada pela nossa legislação, pela nossa Constituição, como crime? Não. Inclusive, essa dúvida é bastante frequente. Os atos de improbidade, eles se assemelham bastante com os atos da esfera criminal, até por conta da gravidade das penas que são impostas aos agentes ímprobos. A gente vê que aqueles que praticam os atos de improbidade sofrem perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o poder público. Então, são penas que têm uma gravidade relevante. E por isso que muito se discute acerca da natureza jurídica, mas a legislação impôs, e assim é o entendimento jurisprudencial e doutrinário, que ela está sob a ótica civil. Então, na verdade, é uma responsabilidade civil, é um ato de improbidade administrativa vinculada a essa área. Interessante. Agora, a gente está falando de improbidade e de ações mais recentes. Essas ações do judiciário em relação aos gestores públicos, esses afastamentos constantes que vem acontecendo não só em Alagoas, mas em todo o Brasil. Isso é exatamente por conta da improbidade administrativa? Fala um pouco. E como é que o senhor vê essa ação do judiciário sobre esses casos? Ariel, hoje, atualmente,
o Ministério Público tem atuado, né, de uma forma bastante efetiva contra esses gestores. Eu digo gestores porque são, em regra, são gestores públicos, os ordenadores de despesa que são acometidos pelo ato de improbidade. Certo. Então, hoje, o Ministério Público realmente tem uma atuação efetiva nesse sentido, né? E o que a gente vê na prática, na verdade, é um desvirtuamento, né, desses afastamentos de gestores que vem ocorrendo. Porque o ato de improbidade administrativa praticado por determinado gestor, ele vai ser processado, responsabilizado e vai cumprir a sua pena, né? Na verdade, essa possibilidade de afastamento prévio de gestor, sem sequer condenação, sem sequer prescrutar ele, né, para ouvir o que tem a falar sobre o fato, eu acho que está sendo feito de uma forma deturpada. O artigo 20 da Lei de Improbidade Administrativa, ele prevê que os atos de improbidade, né, poderão acarretar no afastamento do gestor público ou do agente público quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Isso quer dizer o quê? Que tem que ficar comprovado nos autos do processo para se acarretar o afastamento de agente público que esse esteja efetivamente atrapalhando a instrução processual, que ele esteja efetivamente atrapalhando a colheita de provas, seja ocultando algum tipo de documento, seja coagindo algum tipo de testemunha. Mas isso não é comum, doutor? Não é comum que aconteça em relação aos gestores que estão sendo fiscalizados, um outro termo jurídico, de fiscalizar, os que estão sendo investigados, Sim, encontrei. Investigados, isso não é comum que eles comecem a agir paralelamente para atrapalhar essas investigações? Olha, Ariel, isso vai de caso a caso, né? Na verdade, não só tem que acontecer, não basta só o acontecimento deste fato, ele tem que ficar provado nos autos do processo. Então, eu tive recentemente um caso de um cliente que foi afastado da sua função pública, né, que exerce, sem fundamento legal algum em relação a este fato. Não ficou provado nos autos do processo que ele atrapalhou a instrução processual. Pelo contrário, o Ministério Público requereu, né, certa documentação para se fazer uma análise e foi entregue a documentação na totalidade. E mesmo assim, houve o pedido de afastamento do gestor público. Isso é um abuso de autoridade? O Estado está abusando do poder ou uma espécie, sei lá, de superpoder? Então, Ariel, eu não gosto de configurar como um abuso, mas eu acho que está havendo um desvirtuamento das hipóteses de afastamento de gestor público. Como dito anteriormente, o gestor vai ser penalizado mais à frente, né? Ele está lá ocupando aquele cargo público, aquele mandato eletivo, por um voto popular, pelo sufrágio universal, né? Então, eu chamo de cassação indireta do mandato que está ocorrendo na prática. Pronto, então seria esse, eu até achei interessante agora o termo, então seria uma cassação indireta do mandato. Indireto. Exatamente, sem nem sequer a condenação. Então, interessante que eu vi um caso agora há pouco de um prefeito da Zona da Mata, que ele ficou, acho que 2 anos afastado, 2 anos e meses, o Pernambuco, né, o órgão federal em Pernambuco viu que não procedia, ele voltou para o cargo de prefeito, depois foi posto para fora outra vez, foi tirado mais uma vez do seu mandato. Isso aí deve ser um sentimento de impotência, né? Porque ninguém pode fazer absolutamente nada, porque você recorre, mas isso demanda um tempo muito grande até ser provado que a pessoa é inocente. Já aconteceu, já foi para a mídia, enfim, isso é o que pode ser chamado de abuso mesmo, né? Exatamente essa nossa preocupação, né? Está havendo esse desvirtuamento de interpretação em relação ao afastamento dos gestores públicos. E nesse caso, para você ver a gravidade, você citou um exemplo aqui que é importantíssimo, né? Um gestor público que lhe fora conspurcado o mandato eletivo, que lhe fora retirado o mandato eletivo, mas na frente ficou provado que o ato de improbidade não ocorreu. Veja só que afronta ao Estado Democrático de Direito. Prejuízo irreparável. Porque o mandato, ele não é prorrogável, né? Então, foi conspurcado o mandato eletivo conferido pelo povo de uma forma absolutamente ilegal. Agora, a gente está falando de improbidade administrativa, mas as empresas privadas e particulares, elas nunca podem ser vítimas de atos de improbidade?
Não, veja só, as pessoas, né, jurídicas de direito público, no caso as empresas privadas, também podem responder por improbidade administrativa. Inclusive diversos casos, esses casos, por exemplo, que a gente vê de superfaturamento, né, eles englobam tanto o gestor público, que se logo completou ilicitamente, né, ou não daquela situação, como as empresas privadas que foram beneficiadas, né, com esse superfaturamento, com esse valor pago a maior, né, do que deveria ocorrer. Então, as empresas privadas, elas respondem também, né, pelo ato de improbidade administrativa, no momento em que elas incorrem também e conduzem a esse ato de improbidade administrativa. Então, elas também são responsabilizadas. Então, a pessoa física também ela pode ser atingida por esse ato aí judicial. Exatamente. A pessoa, se ela participar de alguma forma daquele ato, né? Exatamente, é a responsabilidade pessoal também. Né? A gente está falando, doutor Francisco, uma coisa que me preocupa muito, eu estava vendo ontem umas pesquisas mostrando que nós brasileiros, eu não gosto de falar os brasileiros, porque eu sou brasileiro, as pessoas, eu também sou pessoa, né? Sou gente e eu preciso me inserir nesse contexto aí. Nós brasileiros parece que está na veia alguma forma de se aproveitar de alguma coisa. Eu fico pensando que às vezes algumas pessoas criticam o político, o vereador, o deputado, o prefeito, enfim, e por exemplo, se coloca um pouco de papel na sua bolsa, um lápis, uma caneta, ele está cometendo um ato de improbidade administrativa, né? E parece-me que isso corre realmente nas veias dos brasileiros de querer se aproveitar de alguma forma. Como é que acontece isso? Como é gerir? O senhor que já passou por algumas prefeituras de Alagoas, como é que gerir? Como é que porque a gente olha muito para o gestor, para o representante, o titular, mas por trás, nas laterais, na frente, tem muita gente ali fazendo parte daquele contexto. Como é que é isso? Isso está realmente nas veias? É difícil coibir, é difícil realmente combater essa questão da improbidade administrativa? Tratando-se de brasileiros? Olha, Ariel, conforme bem dito por você, o ato de improbidade ele não só é praticado pelos agentes políticos. A gente vê na prática que os agentes públicos, né, do agente administrativo ao diretor de determinada escola, também incide efetivamente, também ocorre essa prática do ato de improbidade. Talvez seja uma questão realmente cultural. O brasileiro, né, tem essa fama de sempre relevar as coisas e ter um jeitinho para tudo. Desonestidade, né? Exatamente. A gente fala muito dos políticos, mas o problema é muito maior que esse. Né? É verdade, é verdade. Então, a gente vê casos diariamente de corrupção envolvendo, né, outras esferas profissionais, casos de médicos, engenheiros, etc. Né? É porque às vezes a gente vê, por exemplo, um médico, ele criticando um político, um deputado, enfim, e às vezes ele está de plantão, mas não está de plantão. Ele está na clínica particular, está em casa, né? E isso aí é caracterizado uma improbidade. Então, para que a gente critique alguém, a gente precisa se olhar no espelho e corrigir primeiro as falhas que tem dentro da gente. Falando em falhas e correção e de um conjunto, eu estava vendo que o presidente da Câmara Municipal de Maceió, o deputado Kelmo Vieira, é isso? O vereador Kelmo Vieira, ele colocou lá o ponto eletrônico, ou seja, bater cartão, assinar o ponto. Como é que é isso? Como é que é a reação dos servidores públicos? Olha, Ariel, a implantação do ponto eletrônico, né, foi uma medida tomada recentemente pelo presidente da Câmara, uma medida, creio eu, importante, né, para a eficiência dos serviços públicos, né? Uma forma também de dar uma transparência nesses atos que são praticados, né, no dia a dia da administração pública. E em relação à movimentação interna, eu creio que está tendo uma aceitação até satisfatória. Que bom, rapaz, que né? bom. Eu acho que o brasileiro está entendendo que o modelo antigo, né, de gestão pública, o modelo antigo passou. Nós estamos agora numa nova fase e por meio dessa implantação do ponto eletrônico, sem sombra de dúvidas, né, haverá uma maior efetividade e uma melhor prestação de serviço público a toda a população. Então, vejo de uma forma muito positiva e em relação à casa, até que está havendo uma boa aceitação por parte dos servidores. Isso é muito bom, inclusive, então eu quero já parabenizar, né, os servidores
da Câmara Municipal, ao presidente pelo ato, pela atitude, né, de tentar exatamente, porque eu não consigo entender por que alguém não tem interesse em bater ponto, né? Eu estava vendo, não vou citar nomes aqui, um determinado órgão público, que uma amiga minha trabalha lá, e exatamente na parte de recursos humanos, e ela falando que quando o concursado ele chega, ou mesmo uma indicação, enfim, e aí são 40 horas, por exemplo. Sim, mas peraí, mas eu tenho que vir mesmo isso aqui? São quantos dias? Não, você tem que vir todos os dias, são 40. Não, mas tem que vir mesmo. Gente, parece que já todo mundo já vai fazendo o concurso, eu não vou falar todo mundo, mas quase todos, já vai fazendo aí um concurso, tal, pensando exatamente em dar um jeito de encontrar um outro emprego, uma outra forma de não ir, de driblar aí o ponto, enfim, né? E eu estava vendo uma declaração da presidente Dilma Rousseff, que a corrupção não começou ontem. Ela disse que ela é uma senhora idosa, né? E não poupa ninguém, mas que a gente possa realmente se olhar no espelho e saber que o que é certo, o que é errado, e que a gente possa tomar uma atitude, né, de coibir, de abafar, de matar, de não permitir que esse negócio que está dentro, parece-me que de cada brasileiro, que não venha fluir, né, e ser mais forte do que a gente, e que isso traga consequências negativas para a população de um modo geral. E, inclusive, em relação a esse fato, é muito interessante e até é importante, né, essa política que vem sendo implementada nos órgãos públicos de conferir total transparência aos atos praticados. Certo. A transparência na gestão pública, ela é essencial, né, para a eficiência, para uma melhor prestação de serviço público, para dar uma resposta à sociedade, né, que quer ver, né, o interesse público prevalecendo, uma vez que né, o repasse que vem dos entes federados, grande parte, né, é dos impostos que são arrecadados. Então, essa transparência, inclusive, como agora vem ocorrendo na Câmara Municipal de Maceió, o presidente Kelman vem fazendo um trabalho interessante nesse sentido e bastante proativo, é a diminuição no número de servidores vinculados a cada gabinete. Antes, os vereadores tinham a quantidade, né, que bem entendesse. Hoje em dia há uma limitação, que também houve uma aceitação por parte dos vereadores, se chegou a um número em comum, e uma situação, né, que, sem sombra de dúvidas, é uma atitude moralizadora e eficiente, né, para a Câmara Municipal. Pois é, doutor Francisco, eu fico muito feliz com isso. Eu venho falando sempre, já tem alguns anos que eu venho falando, que o vereador, o deputado, o senador, o governador, o servidor público, o comissionado, o Ariel, todo mundo deve, se é que podemos usar o termo perder um pouco. A gente precisa perder um pouco, se esforçar um pouco, para que a gente possa mudar a história do nosso país, do nosso município. Inclusive, eu quero parabenizar todos os vereadores, né, que o senhor está falando que aceitaram, que a maioria aceitou, aos servidores públicos também, aos professores, aos diretores, todo aquele que se esforça para tentar fazer a diferença no nosso município e no nosso estado. Então, eu quero parabenizar mesmo. A gente vai perder um pouco agora, supostamente perder, mas a gente vai ganhar com um mundo muito melhor, com pessoas com muito mais dignidade, levando muito mais perspectiva de vida para as pessoas que amam, né? Seus filhos, seus netos, para a gente tentar deixar um mundo melhor, né? Sem dúvidas, Ariel, sem dúvidas. Então, parabéns pelo trabalho ali na Câmara Municipal. E obrigado. Me diga uma coisa, se eu quero falar mais alguma coisa que possa colaborar com o entendimento, porque a ideia do programa é exatamente levar a melhor informação e o significado dessas palavras técnicas que a gente ouve todos os dias. E olha aqui uma coisa, doutor Francisco, como nós brasileiros somos desinformados, né? Falta de conhecimento, falta de esclarecimento, falta de um entendimento de significados para que a gente possa analisar, julgar melhor as coisas, né? E aí, tem mais alguma coisa que o senhor queira falar? Olha, Ariel, uma situação interessante, né, que a gente vê muito na mídia, né, que coloca muitas vezes, rotular, né, aquele agente
que pratica o ato de improbidade como ladrão, né? Até foi uma discussão que a gente teve recentemente esses dias. Isso. Nem sempre o ato de improbidade, né, ele pode, aquele condenado se locupletou ilicitamente. Os atos de improbidade, na verdade, hoje há uma banalização, de certa forma, desses atos de improbidade. Sim, há uma banalização. Sem sombra de dúvidas, né? Muitas vezes o agente não se locupletou ilicitamente, né? Não teve nenhum benefício financeiro. Então, como costuma essa expressão popular, o ladrão, nem sempre se coaduna com aquele que praticou ato de improbidade. Muitas vezes, né, ele o fez para beneficiar, né, algum servidor, até às vezes numa boa intenção de ajudar alguma pessoa necessitada, e é rotulado, né, dessa forma. Então, eu acho que a sociedade precisa entender que o ato de improbidade não é só praticado, né, quando, vou dizer a expressão popular, quando o agente bota dinheiro no bolso. Certo. Nem sempre acontece dessa forma. Então, é importante que se tenha essa visão para não se fazer um pré-julgamento, né, daqueles condenados pelos atos de improbidade. Ok, eu conversei aqui com o doutor Francisco Damas, ele que é procurador-geral da Câmara Municipal de Maceió, levando o significado de alguns termos que a gente ouve tanto no dia a dia, para você telespectador, para você telespectadora. A partir de hoje, você que não sabia, já está sabendo que improbidade é exatamente o contrário, né, de honestidade, de caráter, ou seja, é mau caráter, é roubo, é desonestidade. Está aí o esclarecimento para você. Gente, em comemoração aos 200 anos de Maceió, o Museu da Imagem e do Som de Alagoas recebe a exposição A Mais Bela Morada do Sol, 200 anos de Maceió. A mostra fica aberta ao público até o dia 31 de dezembro e a exposição faz uma retrospectiva histórica, sociológica, fotográfica e sentimental da capital alagoana. A visitação está aberta de terça a sexta, no horário das 8 às 5 horas da tarde, além de sábados, domingos e feriados, das 13 às 17 horas. As visitas guiadas devem ser agendadas com antecedência. Mais informações pelo telefone 3315 7882 ou através do e-mail misa.cultura.al@gmail.com. Está aí na sua tela e faça isso porque a gente vai conhecer ainda mais a nossa bela cidade, a nossa bela Maceió. Muito obrigado por você permitir que o doutor Francisco Damas, o Ariel Fernandes e toda a equipe da TV Mar estivesse na sua casa por alguns minutos. Fique com Deus. Você vai ficar também agora com o programa Conjuntura com o jornalista Flávio Gomes de Barros. Tenha um ótimo dia, um excelente feriado e até amanhã. Tchau, tchau.